Olá, seja muito bem-vindo ao programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico dos vereadores de São Paulo. Neste programa, o cidadão paulistano acompanha os discursos dos seus representantes na Câmara Municipal de São Paulo sobre os mais diversos temas, sempre relevantes para a capital paulista e para o Brasil. São apresentadas as falas dos parlamentares proferidas nas sessões plenárias com duração de aproximadamente 5 minutos. O tema e o assunto abordados são de livre escolha de cada vereador. A partir de agora, você acompanha alguns destes discursos. Obrigado, presidente. Primeiro quero cumprimentar quem nos acompanha pela TV Câmara São Paulo, leitores de Diário Oficial, os pares presentes e, enfim, todos, né? Quem nos acompanha pelo chat também. O assunto que quero abordar no dia de hoje, vou retroagir lá no ano de 2000, com a eleição da ex-prefeita da cidade de São Paulo, Marta Suplicy, que foi eleita pelo PT. Foi prefeita da cidade durante 4 anos. Durante a gestão do PT naquela oportunidade, houveram grandes projetos de inclusão social na cidade de São Paulo, mas foi criado um debate interno e que veio a denominação de OP, Orçamento Participativo, Coronel Salles. Presidente Eli Correias, nesse momento, todos os vereadores, Palumbo, enfim, todos aqui, inclusive o João Jorge, que está lendo ali. Então, foi criado o OP, Orçamento Participativo, onde fazia o debate em cada bairro, cada região, e ali a sociedade, a comunidade, emitia sua opinião sobre o que era importante fazer naquele bairro, naquela região. Nesse momento eu não era vereador. Eu havia disputado a eleição para deputado estadual. Não, ainda nem havia disputado, ia disputar. Então no OP, que era Orçamento Participativo, debatia as ideias e nenhuma dessas ideias, que era a ideia da iniciativa popular, a opinião do povo, nós vamos discutir um assunto sobre saúde pública. O vereador que fala, vereador Sanival Moura, que inclusive tenho orgulho de dizer que minha origem é no sistema, e foi, e é ainda hoje, no sistema de transporte público da cidade de São Paulo, que muitos falam pejorativamente, mas eu quero dizer que para mim é um grande orgulho ter atuado todo esse tempo no sistema de transporte público dessa cidade, nos antigos pirueiros de verdade. Certa vez, um sábado, no sábado à tarde, então eu tinha a Kombi que fazia o transporte da população de Guaianazes com destino à cidade de Tiradentes. Então, certo sábado, a Kombi indo com destino à cidade de Tiradentes, não dirigida por mim, mas por uma pessoa que trabalhava junto comigo. Essa Kombi, chegando já próximo de cidade de Tiradentes, na estrada do Iguatemi, aquelas lombadas, cheia de passageiros, presidente Eli Correia, chocou-se de frente com um Fusquinha, que vinha socorrendo um comerciante que havia sido assaltado lá em cidade de Tiradentes, no comércio dele, e infelizmente o comerciante foi alvejado, vários tiros, o Fusca perdeu o controle, o cara numa daquelas lombadas bateu de frente com a Kombi. Esse cidadão, obviamente, com hemorragia, até chegar um outro carro para poder socorrer, levar para o hospital, mas fez isso, socorreram e levaram para o hospital. Quando chegou no hospital, o que os médicos, a equipe que atendeu, disse? Se lamentou, porque em função da hemorragia, praticamente aquele ser humano não havia mais condições de vida. Mas os médicos falaram o seguinte: se tivesse chegado aqui cerca de 5 minutos antes, certamente poderia ter salvo uma vida. E aí vem o orçamento participativo. E nós defendemos o quê? Que fosse construído um hospital em cidade de Tiradentes. Porque o hospital está hoje lá bonitão, graças a Deus, atende centenas e milhares de pessoas todos os dias, mas ninguém sabe a origem. Que forma que se deu a luta para a construção daquele hospital? E ela surgiu no OP, Orçamento Participativo.
e que muitos que fazem parte do movimento de saúde, ainda faz até hoje, questionaram, falaram o seguinte: olha, não precisa de mais hospital em Cidade Tiradentes, precisa melhorar os que tem. O que eu disse? Salles, todos aí, Nunes, que também tem atuação lá, Palumbo, Celso, o que eu disse naquela oportunidade? Eu usei essa justificativa, eu usei. Senival Moura naquela oportunidade. Eu usei esse argumento, dizendo o seguinte, aí contei essa história, e nós começamos a defender o quê? A construção de um hospital em Cidade Tiradentes, dado o volume de pessoas que tem naquela região, que lá é uma cidade de fato, um bairro totalmente dormitório. E aí que ganhou corpo, levamos a proposta, aprovamos no OP, Orçamento Participativo, e deu início à construção do Hospital Cidade Tiradentes. Graças a Deus está lá o hospital. Agora, dá para imaginar Cidade Tiradentes hoje sem o hospital? Eu diria que seria impossível. Seria impossível. Mas a origem da construção do Hospital de Cidade Tiradentes deu-se dessa forma, na luta dos movimentos. Então, os movimentos, quando luta, quando se organiza, conquista as coisas, nada com facilidade, mas com muito suor e determinação e vontade. Então, essa foi a história real. Eu esqueci de dizer onde foi a reunião. Na Escola Oswaldo Aranha. Eu esqueci de falar aqui, porque eu estava me preparando para falar e já veio o comunicado de liderança. Essa reunião do OP, a principal reunião, deu-se lá na Escola Oswaldo Aranha, lá na Avenida dos Metalúrgicos, em Cidade Tiradentes. Lá não tinha subprefeitura em Cidade Tiradentes, Coronel Salles. A subprefeitura era de Guaianazes. Era de Guaianazes. Depois é que foi instituída a subprefeitura lá em Cidade Tiradentes. Depois é que foi criada, instalada a subprefeitura. Desse mesmo governo, mas não tinha. E todos os assuntos de saúde, de transporte, tudo que precisava ser tratado, tratava-se lá em Guaianazes. Depois é que criou a subprefeitura da Cidade Tiradentes. Então, eu queria deixar isso aqui registrado, porque às vezes as pessoas vêm aqui, usam a palavra, falam coisas que a gente, sabe, parece que você é um Zé Ninguém lá. Eu tenho história, tenho atuação. Então, eu acho que antes de falar, você tem que ouvir o que fala. Pela conclusão, vereador? Vou concluir, presidente. Então, é bom a gente ouvir o que fala. Obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente João Jorge. Boa tarde a todos que nos acompanham através das redes sociais, dos canais de comunicação. A oposição, quando ela precisa destacar os problemas da cidade, eu acho que isso aí com certeza é correto, porque se há problemas, eles precisam ser identificados e, uma vez identificados, devem ser avisados a respeito desses problemas. E uma vez não resolvendo esses problemas, é claro, há os meios legais de se buscar resolvê-los. Agora, eu fiquei me perguntando, será que só tem coisas ruins que o prefeito da cidade está fazendo? Qual é a intenção de só vir aqui e falar de coisas ruins? Não existe nada na cidade que está sendo feito de bom, não existem obras que estão sendo feitas na cidade, que foram completadas, não existem distritos que estão funcionando de uma maneira eficaz, porque toda vez que chega aqui no plenário, para falar do executivo, se fala de problema, Volto a dizer, não há problema nenhum em se destacar as deficiências que ainda existem na cidade, que não são poucas, mas eu quero dizer a você que acompanha essa transmissão, por que será que não se fala bem em nenhum momento? Não se destaca coisas boas, só as coisas ruins que são destacadas. O que de bom nós estamos construindo, só apresentando, falando de coisas negativas, de coisas que não estão dando certo. Não seria importante falar também das coisas boas que estão acontecendo na cidade, para que pudéssemos ser um pouco mais justos
e até falar um pouco mais sobre a realidade do que é para a nossa população, porque quando a pessoa só ouve falar de problemas, logo ela pensa assim, só está acontecendo coisa ruim na cidade. E não é verdade, tem coisas boas acontecendo na cidade, e é importante que vocês que acompanham essa programação, estão acompanhando aqui também o que nós estamos falando no plenário, vocês entrem no site da Prefeitura de São Paulo e vocês acompanhem o que está acontecendo nessa cidade, porque não existe só o lado de coisas que não estão acontecendo positivamente. Tem o lado das coisas positivas também. Então, por isso eu pedi, nobre presidente João Jorge, essa oportunidade de estar falando aqui. Volto a dizer, é legítimo, seja o PSOL, seja o PT, seja qualquer partido, qualquer representante do povo, vir aqui cobrar. Nós estamos aqui, somos representantes do povo e precisamos fazer isso com veemência. Eu acho que esse é o papel que nós também temos a desempenhar aqui na Câmara Municipal, mas também temos que manter o papel de estimular as pessoas, mostrando às pessoas que também há coisas boas que estão acontecendo na cidade, para que não desestimule as pessoas a acreditar na política. Não tem só coisas ruins na política. Tem coisas boas que estão acontecendo, mas se isso não chegar aos ouvidos, por exemplo, de jovens como esses que estão aqui, eles vão pensar que só coisas ruins acontecem, e não é verdade. Então, entre no site da Prefeitura de São Paulo e procure verificar ali o que está acontecendo de positivo na cidade, porque, como eu disse, ainda tem muitas coisas para acontecer e, por isso, se tem problemas, tem que ser trazido aqui, mas tem muita coisa boa acontecendo e é importante que vocês acessem o site da Prefeitura de São Paulo para você saber mais detalhes sobre as coisas boas que estão acontecendo em várias áreas de atuação da Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado. Voltamos em instantes com o Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Paulo. Até já. Você também pode acompanhar outros discursos dos vereadores no canal da Câmara Municipal de São Paulo no YouTube. É só apontar a tela do seu celular nesse QR Code que aparece aí na tela. Olá, estamos de volta com o programa Tribuna Livre. Fique agora com mais discursos dos vereadores de São Paulo. A todos, boa tarde, presidente, os colegas aqui do plenário, os trabalhadores desta casa, aqueles que nos assistem aqui pela TV Câmara. Eu queria abordar o assunto hoje aqui da assistência social. Eu tenho caminhado muito aqui pelas ruas do centro e também em outros bairros da cidade, e encontrando muita gente, uma população imensa, desamparada nas ruas da cidade. E esta casa e o poder público precisa olhar com carinho esta situação. Pelo que nós encontramos nas estatísticas, está se confirmando aquela última revelação da Universidade Federal de Minas Gerais, de que hoje São Paulo possui 54 mil pessoas em situação de rua. E isso traz um grande transtorno especialmente para essas pessoas e uma situação desagradável, né, para toda a cidade. A gente observar que tem irmãos nossos, irmãs, vivendo naquelas condições. Então, eu queria dizer que eu apresentei um projeto de lei aqui para que a gente amplie o orçamento da assistência social, que a gente passe, o orçamento está em 3%, que a gente passe a 5% para assistência social. E esse projeto de lei já está em tramitação, que é o adendo a uma lei que já existe. Nós precisamos ampliar
os centros de acolhida dessa população, não só da população em situação de rua, como também para os usuários de drogas, de álcool e outras drogas. Então nós precisamos ampliar, tem muitas experiências boas que precisam ser ampliadas para que a gente possa acolher essa população como um todo. Mas não só isso, esse aumento do orçamento também deve implicar numa melhora nas condições de trabalho dos trabalhadores da assistência em geral e especialmente os trabalhadores os trabalhadores associados em organizações populares que prestam esse serviço. Então eu estou aqui com a lista, senhor presidente. Por exemplo, um auxiliar de limpeza hoje na assistência, os trabalhadores associados nas organizações, um trabalhador de limpeza trabalha 12 horas, em sistema de 12 horas, ele ganha R$ 1.243,84 líquido. É um trabalho duro, é um trabalho permanente e esse salário é muito baixo. Um trabalhador orientador que trabalha orientando e desenvolvendo atividades com os usuários ganha 2.670. É um trabalho complexo e que precisa melhorar a remuneração. Uma cozinheira ganha R$ 1.500, trabalha 12 horas, 2 refeições, a refeição o café da manhã faz, o almoço, o café da tarde e a janta e ganha R$ 1.500. Uma assistente social ganha somente R$ 3.175 para atender 75 usuários. Então, senhor presidente, queria fazer esse apelo de melhorar o orçamento da assistência social e melhorar as condições de trabalho e a remuneração dos trabalhadores da rede. Os trabalhadores precisam ser reconhecidos, fazem um trabalho complexo, fazem um trabalho importante para a nossa cidade, se dedicam na cidade, tem os trabalhadores da abordagem, os trabalhadores do acolhimento, e todo o salário desses trabalhadores precisa ser melhorado. E isso só vai melhorar se nós conseguirmos melhorar o salário, melhorar o orçamento da Secretaria de Assistência Social. Tem muitas experiências boas, tem muitos trabalhadores dedicados, mas que eles precisam ser reconhecidos. E o reconhecimento deve vir com a melhoria do salário desses trabalhadores. E nós também fizemos um outro adendo numa outra lei para que se aprove a nota fiscal paulistana, para que as organizações dos trabalhadores associados possam obter recursos extras para poder tocar os seus trabalhos. E assim nós podemos ampliar a rede de proteção às pessoas que estão necessitando e, ao mesmo tempo, melhorar o salário de todos os trabalhadores da assistência e, em especial, os trabalhadores associados nas organizações sociais. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Presidente Chechel, senhoras e senhores vereadores, hoje eu venho a essa tribuna para trazer uma notícia assim daquelas coisas que são realmente importantes para a humanidade. Acredite, é uma novidade importante, uma notícia que deixa a gente assim muito esperançoso, principalmente nos dias de hoje, com o drama que a gente vive na cidade de São Paulo em relação às drogas. São Paulo não. Na verdade, os grandes centros do mundo todo, os grandes centros vivem isso. Vacina contra a droga.
vacina contra a droga. Isso foi amplamente noticiado na semana passada. A Universidade Federal de Minas Gerais vem desenvolvendo a vacina contra drogas, especialmente a cocaína e seus derivados, o crack, cocaína e crack. Desde 2015, ou seja, estamos indo para o 8º ano de experiências. E eles concluíram, finalmente, os testes em animais. E o resultado foi extraordinário, fabuloso. A universidade, inclusive, está concorrendo a prêmios internacionais por conta dessa descoberta. E a próxima fase já é a fase em humanos. Interessante, eu não sou cientista, não sou médico, eu sou leigo, mas nós somos representantes da população da cidade de São Paulo. Então a gente se alegra com essa possibilidade, vereador Chechel, de uma vacina que neutraliza os efeitos da cocaína e do crack. Isso foi assim nos animais, e o próximo teste em humanos. O que faz? A doutora Sandra Tadeu, que é médica, entende melhor do que a gente, mas nosso cérebro, as paredes encefálicas. E essa vacina, ela cria anticorpos que protegem e impedem que os componentes da droga atravessem a parede encefálica e chegue ao sistema nervoso. Não vai chegar mais. Os efeitos nocivos da droga, depois dessa vacina, não chegarão mais ao sistema nervoso central da pessoa. Há uma primeira recomendação, eu tenho lido sobre o assunto, que a primeira recomendação é para aqueles adictos, os viciados, os usuários, que vão para aquelas clínicas de recuperação e saem de lá e, lamentavelmente, vereador Eli Correia, o índice ainda de abstenção depois é muito pequeno, o índice de recaída é muito grande. Na grande maioria, depois de passar 3, 6 meses ou 1 ano numa clínica de recuperação, volta a usar a droga. Esse seria o primeiro pessoal que eles, pelo menos os organizadores, os estudiosos, os cientistas, os responsáveis lá da Universidade Federal de Minas Gerais, recomendam que esse seria o primeiro pessoal a receber a vacina contra drogas, contra a cocaína e contra o crack. E a estimativa hoje, nos primeiros testes, é que ela tem durabilidade e efeito de 1 ano. Por 1 ano, não haverá nenhuma possibilidade da droga ter qualquer reação na pessoa que usa a vacina. E o interessante agora, e aí já vem lá o Celso Janazzi de novo, mas vai elogiar o prefeito Ricardo Nunes? Claro, né, Janazzi? Vocês metem o pau, eu tenho que elogiar. O prefeito Ricardo Nunes... Não, mas até vocês que são contra o governo, até vocês vão reconhecer esse feito, porque isso, pessoal, isso é coisa muito séria. Lamentavelmente, a gente tem, Fábio Riva, é com tristeza que às vezes eu falo, eu tenho, não na minha família, viu, vereador Chechel, não na minha família direto, mas eu tenho familiar que se envolveu com droga e que luta contra as drogas. É um drama que as famílias brasileiras vivem, né? E isso, quem quer levar isso por um lado de oposição, quer partidarizar, que partidarize, não deve ser. Eu quero reconhecer aqui o trabalho do prefeito Ricardo Nunes, porque quando o prefeito, vereador Chechel, se o senhor puder me ajudar, eu tenho pessoal, 1 minutinho ainda, eu gostaria de concluir. É um assunto tão sério, pessoal, tão relevante. Vamos, só um momentinho, vereador, por favor. Pessoal, vamos escutar a palavra do orador, do vereador, de qualquer partido que seja. É importante a gente sempre escutar e relevar. Eu acho que é importante todos vocês estarem aqui, mas é importante também a gente respeitar a fala de todos os vereadores. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Eu acredito que tanto vocês, quanto eu, quanto toda a sociedade, vai celebrar e vai comemorar um feito gigantesco da ciência como esse, de descobrir uma vacina contra a cocaína, contra a crack. É um flagelo da sociedade, da humanidade isso. O que eu queria aqui reconhecer, vereador Coronel Salles, aqui o prefeito Ricardo Nunes, vendo e sendo informado desse feito da ciência, desses estudos que estão sendo feitos pela Universidade Federal de Brasília,
o prefeito Ricardo Nunes chamou o pessoal aqui em São Paulo e fez já um convênio, uma parceria, e está investindo já de cara 4 milhões de reais nessa pesquisa e já quer ser a primeira cidade do Brasil, quando tiver essa vacina, ter essa vacina pronta para que diminua um pouco o sofrimento das famílias paulistanas, do usuário e de quem sofre com isso. Portanto, eu quero celebrar, homenagear, quero aqui oferecer os parabéns à Universidade Federal de Minas Gerais e ao prefeito Ricardo Nunes, que reconheceu esse feito e está investindo. E também quero dizer, quando chegar a nossa hora, senhoras e senhores vereadores, quando chegar a nossa hora, se houver possibilidade, Salles, eu me lembro, quando chegou a Covid ao Brasil, o prefeito Bruno Covas pediu nossa ajuda e nós, vereadores, ofereceremos emendas parlamentares para criar os hospitais de campanha naquele momento. Então eu quero também colocar aqui à disposição, quando começar a chegar essa vacina, que nós, vereadores, também investamos o nosso recurso. Nós temos que investir nosso recurso, nossas emendas parlamentares, para diminuir um pouco esse drama que vive toda a sociedade, que é o caso das drogas. Obrigado, senhor presidente. Essa edição do programa Tribuna Livre fica por aqui. Agradecemos pela audiência. Caso tenha perdido algum programa, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.